Nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de capital em Pierre Bourdieu. O termo capital, ele vem da economia clássica, é muito trabalhado e desenvolvido em Karl Marx e é o que vai derivar o sistema capitalista. O que é capital em linhas gerais? O que a gente entende por capital? O que a gente entende por capitalismo? Capital, importante frisar, não é um objeto, é o que o objeto pode fazer. É para que serve aquele objeto? Qual é o objetivo, a razão daquele objeto? Nesse sentido, qualquer coisa pode ser capital, desde que tenha uma função de capital. As coisas podem ser ou não capitais. O capital é tudo aquilo que é usado para se obter lucro. O que a gente pode entender por lucro? Eu tenho uma quantidade X de um recurso e eu espero, ao longo do tempo, ter X mais 1, X mais 2, X mais 3. A diferença é o que eu vou chamar de capital, de lucro. O que eu tiver a mais é o meu lucro. Essa relação que eu pego num objeto, eu pego uma coisa, e ao uso para obter mais coisas, é uma relação capitalista. O capital, de uma certa forma, precede o sistema capitalista, porque, nesse sentido, a gente tem já no início do capitalismo, né, ou antes mesmo do capitalismo, o uso de objetos para se obter lucro. O lucro é anterior ao capitalismo e, nesse sentido, o capital é anterior ao próprio capitalismo, né? A gente vai dizer que o sistema é capitalista quando essa ordem lucrativa, quando essa visão lucrativa, ela perpassa vários setores da sociedade, ela perpassa a sociedade, as relações pessoais e a lógica do lucro se torna a lógica predominante naquela sociedade. A gente vai chamar de sistema capitalista. Mas isso a gente vai desenvolver em outro momento. O que importa aqui nesse ponto é entender que o capital é tudo aquilo que pode vir a dar lucro, que é usado para dar lucro. Isso não significa necessariamente que vai dar lucro. A gente conhece empresas capitalistas que acabam indo para falência porque elas não foram suficientemente lucrativas para se manter. Mas tudo aquilo que é usado para obter lucro, a gente chama de capital. Enquanto um objeto estiver na função de gerar lucro, o que vale para aquele objeto é o seu papel de capital. Um carro pode ser capital quando esse carro é usado para gerar alguma renda, algum rendimento, para obter lucro. Quando eu vou usar esse carro para alguma atividade comercial, né? Aí, ou mesmo financeira, ou eu compro um carro para revender mais caro, isso é capital. Quando é um carro para meu uso pessoal, isso já não é capital. Isso vira um patrimônio. O Pierre Bourdieu, então, que é um dos mais importantes sociólogos do século XX, um dos mais importantes sociólogos da era contemporânea, vai se apropriar desse conceito da economia de capital e vai usar essa mesma lógica do capital no sentido econômico para desenvolver o conceito de capital social, de capital simbólico e de capital cultural. Agora, o importante da teoria do Bourdieu
é que, embora essa divisão de capital entre econômico, social, cultural e simbólico seja fundamental porque são capitais diferentes, isso não significa que eles estão desassociados. Não, muito pelo contrário, eles estão entrelaçados e eles estão estruturados, digamos assim, dentro de uma lógica do próprio capital no sentido econômico. A gente pode dizer que um capital leva ao outro, um capital traz o outro, mas eles são distintos e são ferramentas conceituais fundamentais para entender a própria lógica da escola. Esses capitais, conjugados, juntos, são responsáveis pelo processo de manter um grupo social dentro de uma classe social e outro grupo em outra classe. Ou seja, a lógica de funcionamento desses capitais são responsáveis pela reprodução da sociedade na forma em que ela é. A sociedade dividida em classes, esses capitais entrelaçados, conjugados, são responsáveis pela manutenção dessa sociedade. Tem uma lógica. O sistema capitalista, recordando sempre, ele é um sistema que permite a movimentação social, o declínio social ou a ascensão social. A ascensão socioeconômica ou o declínio socioeconômico. Relação com capital social. O que é o capital social? Primeiro ponto importante: todos os capitais são correspondentes à posição em que o indivíduo ocupa na estrutura social, da estrutura socioeconômica. Mas o Bourdieu vai usar a lógica do lucro para mostrar que as várias facetas da sociedade também se movem numa relação lucrativa. Então, quando a gente aplica o conceito de capital, importa lá da economia, o conceito de lucro, e aplica nas relações sociais, a gente está dizendo o seguinte: o teu grupo de convívio reproduz o teu posicionamento na hierarquia socioeconômica. Falando de uma outra forma, a tua classe social, socioeconômica, te coloca no meio de relações sociais correspondentes à tua classe. Ou seja, se tu é um indivíduo das classes dominantes, tu frequenta, o teu rol de relações é correspondente à tua classe. Então, a escola que tu frequenta é a mesma frequentada por outros indivíduos da tua mesma classe social. O teu lazer é correspondente ao lazer da tua classe social. Um lugar onde tu frequenta, o teu lazer, tu vai encontrar pessoas com as mesmas condições socioeconômicas que tu. O lugar que tu mora é correspondente às relações, às pessoas que têm o mesmo poder socioeconômico que tu. A partir de que momento essas relações se tornam lucrativas? A partir de que momento essas relações se tornam um capital que a gente vai chamar então de capital social? É a partir do momento em que essas relações são as relações que vão te abrir portas ao longo da tua carreira profissional, ao longo da tua carreira
socioeconômica, da tua vida socioeconômica. Por exemplo, um indivíduo vem de uma família tradicional de advogados, faz direito, e ele vai herdar, por uma relação social que ele já tem, a possibilidade de ser um advogado bem-sucedido, porque o nome dele já é um nome conhecido. Ele vai herdar, justamente pelas relações sociais que ele tem, os clientes que pagam bem. Ele pertence a uma classe social X, e aí ele frequenta o clube de tênis X, e nesse clube de tênis X ele vai encontrar um empresário que está sofrendo processos trabalhistas. Ele ganhou essa causa para advogar. E aí a gente pode dizer que o fator econômico social dele vai permitir que ele mantenha, porque ele vai ter aqueles clientes que vão trazer para ele um benefício. O indivíduo pertence à alta sociedade. Os pais são consumidores de arte. Conhece pessoas que têm galerias de arte. E aí esse indivíduo, então, resolve fazer belas artes. A relação social dele é a porta da esperança do sucesso dele. Por quê? Porque para ele ser um artista bem-sucedido, ele precisa de exposição das suas obras. Ele vai conseguir a exposição das suas obras na medida em que as galerias abrirem a porta para ele. E ele vai expor. Ou seja, o leque de relação social dele, que é relativo à classe social a que ele pertence, vai ser fator de sucesso socioeconômico do indivíduo. Que a gente já começa a ver que esse discurso da meritocracia não é bem assim. É a mesma história que ela do cara que diz que começou cedo a trabalhar cedo, né? Foi bem sucedido, mas quando tu vai ver, ele começou a trabalhar na empresa do pai, né? Já era bem sucedido. Ele herdou. Ele vai herdar, vai ser um médico bem sucedido, e vai herdar uma clientela. Ele já vai ter uma referência em volta dele. Ou seja, as relações sociais que ele tem vão ser lucrativas para ele. Há uns anos atrás, que eu não me lembro exatamente onde, mas surgiu uma reportagem em que mostrava que algumas pessoas de classes mais baixas, né, que queriam ter uma certa ascensão social pelo casamento, tinham que alugar apartamentos pequenos, minúsculos, mas em bairros mais nobres. Porque é muito mais lucrativo, nesse sentido, tu morar no meio das pessoas, frequentar os lugares que as pessoas da alta sociedade frequentam, tu já vai estar ali. Porque os bairros mais nobres vão te proporcionar isso, essas relações sociais, né? Do que tu morar numa casa chique, de alto padrão, num bairro pobre, porque isso não vai se constituir num capital social, porque senão vai te dar relações sociais que vão ser lucrativas para ti. O leque de relação que o indivíduo tem é proporcional, entre aspas, às portas da esperança para o sucesso dele. Isso é muito comum, por exemplo, às vezes nas universidades, em que tu tem lá um orientador. Esse orientador tem uma gama de relações que ele conhece, e que volta e meia, dentro dessas gamas de relações, ele tem alguém que é do setor de seleção de uma escola particular, bem posicionada no mercado,
que vai lá e pergunta para aquele orientador se ele tem alguma indicação de um professor que aquela escola vai considerar bom. Então, a relação que você estabelece com o teu orientador pode ser também uma questão de um capital social. Capital simbólico. O que é o capital simbólico? Bem, um outro conceito que a gente vai desenvolver em outro momento, mas um outro conceito que é importante para entender a teoria do Bourdieu é o conceito de campo. O campo é um espaço de luta, é um espaço de disputa pelo domínio sobre a verdade daquele campo. Aí a gente pode dizer que tem vários campos: o campo artístico, o campo esportivo, o campo musical, o campo do cinema. A gente poderia até pensar que tem subcampos. Você pode dizer que ali tem um espaço de disputa e que dentro do campo tem os dominantes, que são aqueles que ditam as regras de entrada do campo, e os dominados, e tem os que estão de fora do campo, que querem entrar no campo. Mas a gente vai discutir ainda o que é campo em outro momento. Mas dentro do campo existem moedas. Moedas que dão prestígio e que te ajudam a entrar no topo daquele campo. Uma dessas moedas é o que a gente viu agora, que são propriamente as relações sociais. Tua gama de relações sociais, se for na tua área, se for do grupo dominante, tu pode ser convidado a entrar para aquele grupo dominante. E isso está perpassado pela questão econômica. O capital simbólico, ele vale dentro daquele campo. E ele é relativo a algum elemento simbólico que te coloca numa posição diferenciada dentro daquele campo. Alguma coisa que tu tem simbólica que te dá um destaque. Digamos que tu é do campo artístico, tu é um milionário do campo artístico, mas tu tem um destaque, vai ser respeitado dentro daquele campo, porque tu tem uma obra do Matisse, por exemplo. Então, o Matisse, além de tudo aquilo que ele representa, ele também é um capital simbólico. Se hipoteticamente a gente dissesse que tem um campo dos colecionadores de álbum e figurinha, aquele indivíduo que tem a figurinha mais rara, essa figurinha mais rara vai ser o quê? Vai ser um capital simbólico. Vai dar um destaque para aquele indivíduo porque tem aquela figurinha. No campo intelectual, no campo literário, uma obra rara vai dar um destaque para o indivíduo. Aquela obra ali, edição, sei lá de quando, dá um certo destaque. E o capital cultural. Aqui é o ponto mais interessante. Repetindo, os capitais se relacionam, não existe uma independência dos capitais. O capital econômico está articulando os outros capitais, porque você tem o capital econômico, que é aquele que te permite economicamente investir para ter mais lucro, uma relação monetária. É óbvio que é o capital econômico, por exemplo, que vai te permitir ser inserido naquele meio. É o capital econômico que vai te permitir frequentar os mesmos lugares que as pessoas que dominam o teu campo profissional, no mesmo restaurante, na mesma academia. É o capital
econômico que te permite ampliar a tua gama de relações. É o capital econômico que te permite adquirir elementos dentro do teu campo que vão te dar um capital simbólico. Mas o capital cultural, a gente pode dizer o seguinte: a cultura e a cultura da escola, o padrão de conhecimento da escola, a visão, os códigos. O Bourdieu vai falar em códigos e decodificação, são correspondentes à língua, por exemplo, a uma determinada classe. E essa classe, que é a classe dominante, que vai estabelecer os critérios para ser aceito culturalmente. Ou seja, é a classe dominante que determina qual é a classe válida, qual é a cultura válida, que obviamente a cultura válida é a sua cultura da classe dominante. O português, por exemplo, qual é o português aceito? O português da classe dominante. Não o português do problema. A língua culta é domínio da classe dominante. A arte, a erudição, é dada, o que é erudito, o padrão do que é erudito é dado pela classe dominante. E o capital cultural dentro do sistema educacional é justamente aquele capital que é relativo ao teu processo de aprendizagem, que te permite decifrar, decodificar a cultura da classe dominante. Ou seja, uma aula de português, uma aula de inglês, aquele indivíduo que já tradicionalmente vem da classe dominante, desde pequeno ele tem contato com o português que é falado pela classe dominante. Desde pequeno ele tem um contato com a língua inglesa. Professor de filosofia, sociologia. O professor, independente da classe dele, ele reproduz a cultura, o conhecimento da classe dominante, porque é o conhecimento oficial, é o conhecimento único, é a linguagem, a língua única. Mas isso tudo tem a ver com a trajetória do indivíduo. Se eu venho de uma zona periférica, o meu conhecimento, a minha cultura é relativo à zona periférica. Mas isso não vai ser uma moeda. Porque a zona periférica vai me permitir continuar na zona periférica. Porque a linguagem da classe dominante e dos recursos pertencentes à classe dominante são correspondentes à classe dominante. A escola, reproduzindo a estrutura simbólica significativa da classe dominante, ela, nesse sentido, vai ser um mecanismo de seleção. Porque ela vai selecionar aquele que já está apto, que já conhece, que já domina os códigos, a linguagem, tem os instrumentos decodificadores da classe dominante, ou seja, quem tem os instrumentos decodificador da linguagem, da comunicação da classe dominante é a própria classe dominante. Eu vou vir de pequeno sabendo inglês. Eu já sei inglês. Minhas férias foi na Disney. Meu pai pagou para mim inglês desde os, sei lá, não sabia ler e escrever ainda, mas já tinha aula de inglês. Enquanto que o outro
não sabia ler e escrever e sabia falar problema. E vai continuar falando problema. E aí, a questão da linguagem de né, vai fazer a diferença dentro da escola, porque a escola fala a linguagem daquele que pertence à classe dominante. Então é óbvio que aquele que tem a decodificação da classe dominante vai entender a escola. O outro não vai entender a escola porque ele não vai ter os elementos, os instrumentos de decodificação. E esses instrumentos de decodificação da classe dominante, então, é o capital simbólico. Capital cultural, aliás. Não capital simbólico, capital cultural. Ou seja, a minha cultura, ou seja, o que eu aprendi, a forma que eu consigo decodificar uma informação, que aí a gente pode dizer o português, a própria ciência, de uma certa forma. Eu tinha TV, minha família via o mundo de Beckmann, meu pai via o Cosmos, minha mãe via o Cosmos, Carl Sagan. Eu tinha uma biblioteca lá em casa. Eu aprendi ciências desde pequeno. Eu vou para uma aula de ciência, eu vou entender a aula de ciência. Agora, eu vivia num barraco, não tinha TV, internet, não tinha nada. Eu não tenho capital simbólico, cultural para isso. A escola é um instrumento de seleção e de estratificação social a partir do capital simbólico. Ou melhor, do capital cultural. Desculpe. Porque ela representa a cultura da classe dominante e quem detém a classe dominante, a cultura da classe dominante, então, detém o capital cultural. O capital cultural, então, é a forma de decodificar e, nesse sentido, decodificar a cultura da classe dominante é também decodificar a escola, que é também uma forma, né, de distribuição de diplomas que também são portas da esperança. Então, se eu tenho o sonho de ser advogado, por exemplo, eu vou precisar entrar no campo dos advogados. Para me dar bem, eu vou precisar de um leque de relações. Mas eu também vou precisar do quê? Dos instrumentos para decodificar a instituição escolar que vai me permitir entrar na faculdade de Direito, e para que eu me dê bem também numa faculdade de Direito, eu preciso decodificar o conteúdo daquela faculdade. E é óbvio que quem já tem um hábito de leitura que veio da família, o hábito da decodificação, da comunicação escrita, tem muito mais chance do que aquele que não tem. Então, é isso que a gente vai chamar, então, de capital cultural. Em outro momento, a gente desenvolve mais e discute a questão da meritocracia. Por enquanto, a gente fica com essa divisão entre o conceito de capital econômico, que é aquele que dá lucro no sentido monetário, material, o capital social, que é aquele que vai te dar lucro através das tuas relações, o capital simbólico, que é aquele que vai te dar um destaque em relação ao próprio campo, e o capital cultural, que é aquele que vai ser lucrativo para ti a partir do momento em que tu vai decodificar o ensino, que é tido numa sociedade democrática como um dos instrumentos de produção da igualdade social, mas que o Buda está dizendo, não é bem assim. A escola, ao contrário, ela poderia ser um instrumento de produção da igualdade social, mas justamente porque ela tem um código específico que ela acaba sendo, ao contrário, reprodutora da estrutura social desigual. Então, por enquanto, é isso.